Queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 21, verso 17 ao 20. Mateus 21, 17 ao 20. Você pode também, se você, caso não esteja nas suas mãos, um smartphone ou a Bíblia, pode nos acompanhar aí na tela. Antes, porém, parece que eu esqueci de dar as boas-vindas para você que nos acompanha nesta noite, dizer que você é sempre bem-vindo, querido, a estar conosco aqui neste lugar. Eu quero te fazer esse convite para que você esteja aqui pessoalmente, para que juntos possamos glorificar, exaltar esse Deus que é maravilhoso, e eu assim poder te dar um abraço. Você será muito bem-vindo. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça folha de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Oremos. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra lida, que o Espírito de Deus possa ministrar ao nosso coração nesta noite, e que possamos, sim, ó Deus, sair totalmente diferente da forma do que entramos, e saber e ter a certeza que o nosso espírito, que o nosso coração sairá daqui transformado pela Tua palavra. Pai, tenha liberdade, Senhor, para atuar, para falar e para ministrar aos nossos corações nesta noite. Amém e amém. Queridos, Jesus Cristo tinha acabado de entrar em Jerusalém, a chamada entrada triunfal. Se você pegar lá no texto, no início, e você vai ver o relato, o que se deu na caminhada de Jesus até chegar até aqui, e ele entrou, conforme a Bíblia diz, a entrada triunfal em Jerusalém, e nesse período aqui ele estava acabado de entrar em Jerusalém. Era Páscoa, ele sobe para dar a sua vida, para ser crucificado por nós. Ele toma essa atitude de sair e seguir em frente. E o primeiro ato de Jesus ao entrar em Jerusalém, querido, foi purificar o templo, onde ele vira as mesas dos cambistas, expulsa os vendedores do templo, e para denunciar que eles haviam transformado a casa de Deus, a casa de oração, em um covil de salteadores, retratando que a vida, nesse fato, nesse relato, nessa história, Jesus retrata a vida íntima, interna do judaísmo, que havia se corrompido, mostrando para nós que a religião tinha aparência e tinha forma, mas nenhuma verdade e nenhum relacionamento com Deus. Diz a Bíblia, querido, no verso 17, que Jesus sai da cidade, sai de Jerusalém, porque já era noite, e é bem claro, é bem nítido que ele pernoita em Betânia. No dia seguinte, ele sai, se levanta e volta para Jerusalém. E a Bíblia também nos diz que ele teve fome. Jesus, caminhando estrada fora com seus discípulos, logo visualiza, logo ele vê uma figueira, uma linda árvore, com lindas folhagens, bem robusta, e aos olhos de todos que ali estava ali uma árvore completa. Jesus e os seus discípulos se aproximam daquela árvore. E eu fiquei pensando, querido, quando eu estava preparando esta mensagem,
visualizando, tendo a noção de como seria aquela cena, porque talvez assim como eu, muitas pessoas aqui, que aqui estão, provavelmente já subiu em mangueira, em árvore, para pegar fruta, algo parecido. Eu estou aqui visualizando o momento que Jesus e os discípulos entram por baixo da figueira, por baixo da árvore, para procurar nem sequer um fruto. E diz a Bíblia que nada se encontra a não ser folhas. A não ser folhas. Jesus não vê o que ele desejava, o que os discípulos desejavam, ou o que aquela árvore apresentava a ter. Fruto. Não tinha. Estava zero de fruto. Porém, toda rebustada, com folhas, bem bonita e bem apresentável. No verso 19b, Jesus lança uma palavra. Jesus proclama uma palavra: nunca mais nasça fruto de ti, ninguém comerá fruto de ti. Irmãos, preste atenção de algo muito interessante que nós iremos tocar nesta noite. Precisei dar um tema para essa mensagem, e eu pensei, li o texto, reli o texto, e hoje à tarde, eu tomando banho, veio um tema, veio uma frase na minha mente, que diz o seguinte: folhas ou frutos? Esse é o tema dessa mensagem nesta noite. E Jesus, querido, mostra para nós como estava a decadência, a vida espiritual de Israel, tanto interna quanto externamente. Sem frutos, só folhas, só aparências. Esse é o primeiro e talvez o único milagre feito por Jesus do ponto de vista negativo que nós temos. Se você pegar o relato, se você pegar a história, se você ler com bastante atenção, você vai ver em diversos lugares, Jesus curando, Jesus sarando, Jesus transformando, dando vista aos cegos, ouvido aos que estavam sem audição, coxos andavam, mortos ressuscitavam. Mas dificilmente nós iremos ver um ato como este, um milagre como este. O milagre de Jesus foi curar, querido. O milagre de Jesus foi fazer a diferença, trazer para aquele povo, trazer para aquela comunidade a esperança da vida eterna. Tanto é que esses ensinamentos chegam até os dias de hoje, e nós estamos tocando nela, e nós estamos ouvindo a mensagem da cruz. Mas aqui é um milagre que ficamos chocados, e os discípulos ficaram chocados, porque, na verdade, ao liberar essa palavra, ele mata uma figueira. E Marcos diz, querido, que a figueira secou até a raiz. Se nós prestarmos atenção, a Bíblia vai dizer que os discípulos ficaram admirados e disseram: ela secou muito rápido. E em Marcos diz que ela secou até a raiz, ou seja, foi fulminante. É certo também, querido, aqui que Jesus não estava expressando nenhuma ira descontrolada. Jesus não ficou frustrado por não encontrar um figo ou um fruto. Jesus, nós já falamos e já mencionamos isso várias vezes, Jesus é Deus, foi Ele que criou todas as coisas, Ele que sabe exatamente o que se passa nesse exato momento no seu coração. O que você está pensando, Ele sabe. Como você está agindo, Ele sabe. O que você deseja fazer lá na frente, Ele sabe. Jesus é Deus. Jesus está mostrando para nós, querido, o perigo de um produto ou de uma pessoa, como Jesus alerta de como o povo de Israel se apresenta. É um alerta.
que não tinha frutos, mas que tinha aparência. Interessante, irmãos, quando nós nos deparamos com uma história como esta, e nós vamos ver um pouco mais à frente, e João Batista já declarava isso, é lá em Lucas 3:9 que diz: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Note, irmãos, que certamente Jesus tinha uma intenção muito maior, que é usar esse fato, que é usar essa história para nos ensinar algo, para trabalhar algo em nós, para selar, para aquecer o seu e o meu coração nesta noite, para alertarmos de um grande perigo, o perigo das aparências que enganam, o perigo de quantas vezes estamos desprovidos de frutos, mas cheios de folha. Quantos de nós, querido, já nos atentamos, já vimos isso acontecer? Quantos de nós já fizemos muita coisa parecida como isso? E quando eu estava, irmãos, preparando essa mensagem, eu estava olhando para dentro de mim e trazendo essa reflexão, porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos tomar aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração e não deixar, querido, e não deixar guardado, mas deixar fluir, mostrar de fato quem somos nós, quem é você. Quem é você no momento de tribulação? Quem é você na hora de uma agitação? Quem é você numa hora de uma discussão? Quem é você, irmãos, na hora que tudo está escuro? Será que a sua luz vai brilhar? Será que o seu testemunho vai expandir? São coisas que eu e você precisamos, irmãos, de uma certa forma, termos essa consciência. Nós não somos qualquer um, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos um povo chamado por Deus, convertido ao sangue do Senhor, para levarmos a verdade até os confins do mundo, se assim for necessário. E aonde quer que nós estejamos, será que de fato nós estamos fazendo transparecer a verdade de Cristo em nós? Será que de fato, no meu meio que eu trabalho, eu tenho feito a diferença? Isso pode ser uma interrogação no nosso pensamento. Mas amanhã é segunda-feira, já entraremos aí numa semana agitada de trabalho, de escola, de faculdade, e aí? Folhas ou frutos? Cuidado, querido. Cuidado com as propagandas enganosas, elas são fake news. A Bíblia nos diz, querido, no verso 18 e 19: cedo, de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas. Por que, pastor, propaganda enganosa? Por que a gente denomina isso como fake news, querido? Não sei, mas não sei também se você sabe, a figueira, primeiramente, ela dá o fruto, depois nascem as folhas. Talvez você não tinha essa ciência, talvez você não tinha esse conhecimento, mas a figueira, no seu natural, é dar frutos, e depois vem as folhas. É interessante, e eu estava também pensando nisso. No mês de fevereiro, eu tirei quase 10 dias de férias, pequenas férias, e fui dar um passeio com a Graça, né, lá no sul, e nós fomos andar de Maria Fumaça. Eu nunca tinha andado, mas um dia falaram, né, que era um passeio muito bacana, quase uma hora, cortava algumas cidades, alguns lugares, e foi muito bacana mesmo, foi muito bom. E quando a gente passou numa
num lugar, não sei se era uma fazenda ou um sítio, tinha muito pés de figo, muitas figueiras, muitas coisas mesmo, e todas elas bem carregadas. E de fato elas eram magrelas, sem folha nenhuma e com muitos frutos. Por que isso me chamou a atenção? Porque a Graça é apaixonada por figo. E vira e mexe eu compro um figo em Caldas lá para ela e ela se faz. E eu falei, Graça, olha como que tem figo, vamos descer e tal. E de fato, irmãos, muitas figueiras, pés carregados, mas só aqueles esqueletos. E os figos tudo pendurado. E eu até então não tinha esse conhecimento. Não tinha essa precisão, o porquê aquelas árvores não tinham folha, uma vez que tinham figo. E aí, eu buscando, pesquisando, eu descobri. E aí nós vamos perceber, irmãos, a mesma coisa que aconteceu aqui, nós vamos ver um pouco mais adiante. Queridos, essa figueira retrata as pessoas que têm uma linda folhagem, que tem um lindo discurso, uma linda liturgia, uma didática maneira, uma boa história para contar. É exatamente isso que a figueira representa. Pessoas que falam bem, tem uma folhagem linda, mas está vazia, não tem fruto. Mas quando as pessoas chegam por baixo, se aproxima dela, vai ouvir uma mensagem, vai ouvir uma história, vai conversar, você vai perceber, querido, que aquela pessoa está tão vazia, tão sem fruto, assim como esta figueira. Linda, bonita, chama atenção, bem preparada, tem uma postura, sabe andar, mas quando você aproxima-se dela, você vai ver que aquela pessoa não tem nada para te oferecer. Interessante, irmãos, interessante isso. Parece que as pessoas desafiam as estações, assim como essa figueira desafiou essa estação. Por que eu digo isso? Porque Marcos também diz que aquele lugar, aquele momento, não era tempo de figo, não era tempo de fruto. Por que então aquela figueira estava cheia de folha? Se não era tempo de figo, não estava no tempo, conforme nós temos aqui. Qual o período que nós comemos assim mais abacaxi? Dezembro, não é isso? Que é onde tem final de Natal, final de ano. Tem outras frutas também, manga, né, que está no seu tempo. Tantas outras mangas, assim também é o figo. E Marcos relata, não era tempo de figo. Se não era tempo de figo, é a pergunta, por que ela estava cheia de folha? Se as folhas só vêm depois do fruto. Não é interessante, irmãos, nós pensarmos sobre isso? Parece gente de oração, parece pessoas que conhecem a Bíblia, parece pessoa que tem vida com Deus, mas infelizmente está vazia. Como nós falamos no domingo passado e retratamos a história de Maria, que derramou na cabeça de Jesus aquele nardo puro. O que nós tínhamos ali? Quem estava ali naquele lugar? Estava ali Judas. Quem era Judas? O tesoureiro do grupo, tesoureiro dos discípulos. Além de tesoureiro, ele era discípulo de Jesus. Além de discípulo, ele era servo de Jesus. Além de servo, ele era crente. Mas note, irmãos, quando Maria quebra aquele vaso e derrama, é o primeiro a gritar: meu Deus, por que isso? Para que esse desperdício? 300 denários sendo derramados, sendo jogado fora. Mentira, mentira. Poderia ser vendido para os pobres, poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Mentira, irmãos, vazio. Entende?
como Ananias e Safira, que colocou no seu coração, desejou no seu coração em vender as suas propriedades e pegando esse recurso e depositar aos pés dos apóstolos. Ninguém pediu, ela não falou que ia dar, eles desejaram no seu coração. Eu vou vender, vou pegar essa grana e vou levar aos pés dos apóstolos, porque a palavra, o evangelho precisa ser exposta. Mas diz a Bíblia que entre eles, entre marido e mulher, fizeram como um acordo. Vamos fazer o seguinte, esse recurso é grande, vamos dar só uma parte. Eles chegaram lá e deram a parte, segundo eles assim combinaram. E aí você sabe o que aconteceu? Essa mentira lhe custou a vida. Porque a palavra de Deus diz, não foi isso que você colocou no seu coração. Está aí os homens que irão te sepultar. Depois chega a mulher falando a mesma coisa. E falaram para ela, ó, os homens que sepultaram o seu esposo, está à porta, vão fazer a mesma coisa contigo. A mesma coisa aconteceu com Pedro, irmãos. A mesma coisa aconteceu com o servo do Senhor, com um homem cheio de autoridade. Jesus, aonde você for, eu estou contigo. Eu estou até a morte. Eu sou o cara. Mas quando a parafuso apertou, cadê o Pedrão? Ele nega Jesus covardemente. Mentira. Note, irmãos, que nós precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Como tem estado a nossa vida diante do Senhor? Será que nós estamos baseados em folhas? Ou estamos dando o fruto que deseja o coração de Deus? Homens que, ao olhar, companheiro de Jesus, discípulo de Jesus, esse nós podemos confiar, mas existia esse vazio. E esse vazio existe até os dias de hoje, talvez até mesmo em mim. E eu preciso fazer esta reflexão constantemente. Tantos esses homens mentiram diante do Senhor com fake news, palavra que diz aí agora no último tempo, né? Quase que eu falei aqui, deu uma puxada do Mussum, fake news. Mas é a mentira, querido. É uma mentira que nós precisamos perceber, nós precisamos avaliar. Muitas vezes, meus irmãos, é assim que nós somos. Precisamos ter vida com Deus, precisamos ser verdadeiros com Deus. E Jesus, meus irmãos, já denunciava isso, dizendo que naquele dia muitos chegariam diante dele dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome expulsei demônio, em teu nome preguei o evangelho, em teu nome, Senhor. E aí ele dirá: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Muitas vezes, irmãos, pessoas proclamam frutos, mas não possuem nenhum tipo de fruto. Assim como essa figueira que está à beira do caminho, e o estar à beira do caminho é onde todo mundo passa. Ao estar à beira do caminho, a visão fica liberada, fica ampla. O seu campo de visão é amplo. Você consegue ver tudo, você consegue estar em destaque. Assim também, irmãos, são pessoas que estão vazias de frutos e cheias de folhas. Procura um lugar estratégico para se apresentar. Procura um lugar, querido, que infelizmente se acha
e se colocam em um lugar estratégico para que todos possam ver e assim chamar a atenção. E, infelizmente, alguns têm conseguido. Pode até não parecer, irmãos, mas eu sou uma pessoa muito observador. Eu não sei se é por conta do cuidado, ou porque pelo que eu já vivi na minha vida, alguns tombos que eu já tomei, né, na própria vida. Semana passada nós ministramos aqui essa mensagem sobre Maria, né, sobre o derramar daquele nardo puro, e eu creio que, assim como eu, muitas pessoas foram agraciadas pela palavra de Deus que foi liberada. Por que eu digo isso? Porque ao descer do púlpito, algumas pessoas vieram me dizer que foram impactados com a palavra de Deus. Ao sair ali fora, outro grupo me parou e falou: pastor, obrigado, porque essa palavra falou no meu coração. Ao chegar na toca não foi diferente. Durante a semana eu recebi várias mensagens dizendo o quanto Deus falou ao coração desses irmãos. Na quinta-feira também não foi diferente, aonde Deus falou. E o que eu vejo e o que eu falo normalmente para essas pessoas? Continue orando, querido. Continue orando pelo seu pastor. E eu percebo e vejo que nós estamos caminhando, irmãos, na direção certa. Porque é onde Deus quer falar, aonde Deus quer ministrar, é onde Deus quer consertar aquilo que precisa ser consertado. Porque antes da palavra chegar à igreja, a palavra chega em nós. E antes que a igreja ouça, muitas vezes nós estamos ali chorando, se derramando, pedindo ao Senhor perdão, porque o Espírito de Deus está ministrando a nós. Mas a pergunta é: quantas dessas pessoas pegaram esse link, pegaram essa mensagem e divulgaram para outras pessoas que possam julgar que ela deveria ouvir? Quantas dessas pessoas foram lá no YouTube e deixaram uma mensagem ou deram um like? Quantas dessas pessoas divulgaram essa mensagem ou qualquer outras mensagens pregadas desse púlpito? Poucas pessoas eu sei que fazem isso. Poucas. Porque uma, duas irmãs chega: pastor, eu peguei essa mensagem e enviei para outra cidade, e a pessoa se colocou diante de Deus e nós oramos juntos. Mas o que eu quero dizer com isso, querido? Eu não estou dizendo que você pode ou não pode assistir outras mensagens pela internet de pastores que não são os seus pastores. Mas pelo menos, querido, se dê o trabalho de saber quem é, de conhecer como anda a ideologia desse pregador, como está a família dessa pessoa, o que eles de fato pregam, quais são as ideologias que eles defendem. Veja isso, observe isso. Nós não somos os melhores, irmãos, nós já falamos isso aqui, mas todos nós temos um cuidado muito grande, irmãos, para preparar algo, para liberar para a igreja. Todos nós gastamos tempo diante do Senhor para não chegar aqui e não falar qualquer coisa, até porque será cobrado a nós. E como pastor, nós precisamos ter esse carinho, esse cuidado com as ovelhas que é do Senhor, que Ele nos confiou para conduzi-las. Então observe, pesquise, não absolva. Entenda, irmãos, que tipo de fonte vocês estarão se alimentando. Nem tudo o que vemos é o que pensamos ver. Nem tudo que reluz é luz.
Porque, irmãos, nós gastamos tempo, nós gastamos horas para estudar. Os professores têm dinâmica, têm livros, têm revista baseada na Bíblia, na palavra do Senhor, para nós estudarmos, para nós tirarmos as nossas dúvidas, para nós não ficarmos aí nos alimentando de qualquer lixo e ser facilmente persuadido por aquilo que nós achamos e vemos que está tudo muito grande, muita gente, as pessoas aplaudindo. Mas quando você vai buscar, querido, na raiz, você vai ver que há uma raiz seca, tanto quanto essa figueira. Permita-me ilustrar o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3:13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Se eu perguntar a você o que você entendeu desta mensagem, dessa leitura que nós acabamos de ler em 2 Coríntios 3:13, será que você sabe me responder, saberia me responder o que eu acabei de ler? Entende como as coisas é muito mais ampla? Vou ler de novo. E não somos como Moisés, que se punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Irmãos, diz a Bíblia, que quando Moisés desceu do monte com as tábuas das leis, o rosto dele estava em brilho, reluzente. Ninguém conseguia chegar perto de Moisés, ninguém conseguia se aproximar dele. O que foi feito? Ele colocou um véu no seu rosto, sobre a cabeça, para que as pessoas pudessem chegar perto dele, para que as pessoas pudessem conversar com ele, e para que ele também, de uma certa forma, pudesse trabalhar aquelas pessoas, orientar aquelas pessoas. Só, irmãos, só que Moisés não se percebeu, mas a glória, a Shekinah de Deus já havia saído, e ele poderia ter tirado aquele véu há muito tempo, mas por que talvez não tivesse tirado? Vamos deixar para que as pessoas percebam e vejam que eu sou um homem espiritual, que eu sou um homem de Deus, que eu sou a voz que clama. Vamos se permitir usar um pouco mais esse véu, para que as pessoas tenham uma impressão bacana sobre mim. Irmão, o brilho havia apagado, a glória se acabou, mas Moisés continuava com o véu. Às vezes, a glória de Deus se apagou há muito tempo, e muitas vezes a gente permanece com o véu, para que as pessoas pensem que somos espirituais. Tem folhas, mas não tem frutos. Jesus, querido, precisa ver em mim e em você boas obras. Precisa ver em mim e em você piedade. Precisa ver em mim e em você longanimidade, paciência, mansidão, amor, desejo de fazer as coisas do reino de todo o coração. De Deus, querido, não se zomba. Não podemos ser quem de fato não somos. Se agirmos assim, não passará de uma mentira. Estar na igreja e não viver a verdade é mentira. Ser batizado e não viver uma vida de arrependimento é mentira.
participar da ceia do Senhor e não discernirmos o corpo, é mentira. Se nós não perdoarmos, querido, se nós não colocarmos isso dentro do nosso coração, quantas as pessoas que não falam com o parente, que não falam com o irmão, que não falam muitas vezes com os pais, por briga, por discussão, por palavras trocadas, que não perdoam, não conseguem perdoar. Isso é mentira. Ter mágoa no coração e não consegue perdoar o seu irmão é mentira, queridos. Não podemos continuar vivendo como essa figueira. Não podemos continuar vivendo com muitas folhas e sem nenhum fruto. Jesus não se contenta com folhas. Jesus não se contenta com as aparências. Ele quer fruto. Jesus aplica para esta figueira uma sentença. Veja no verso 19 e 20. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Queridos, na verdade a máscara da figueira caiu. Ela não era o que aparentava ser. Talvez, querido, essa seja uma mensagem, um sermão não palatável, e que muitos de nós não gostaríamos de ouvir nesta noite. Mas creio que nesta noite o Senhor trouxe para nós um grande despertamento. Quem tem ouvidos, como diz a palavra de Deus, ouça o que o Espírito diz à igreja. Podemos entender que és um solene aviso para mim e para você, para que essa mensagem fez você, tomara que eu creio que essa mensagem faça você refletir e dizer dentro de você mesmo, como eu falei, como eu expressei, eu e Deus sozinho. Deus, essa figueira sou eu. Essa figueira sou eu. Senhor, tem misericórdia de mim. Na verdade, querido, só você pode dizer isso. Faça um autoanálise. Faça um cumprimento da palavra. Reflita naquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração cotidianamente. Quando você, que tem o seu tempo de meditação, de devocional com Deus, não simplesmente leia, mas medite. Ore. Espírito Santo, ajuda-me a trilhar o caminho que vai agradar o seu coração. Quem é você, querido? Quem é você? Faça um autoanálise. Quem sabe a sua vida hoje está seca, árida, sem fruto, como essa figueira. Mas também eu quero te dizer, querido, que ainda hoje o Senhor fará florescer para que você dê um excelente fruto. Aleluia! Só depende de você. Você que está nos assistindo nesta noite e ouviu essa mensagem, só depende de você, meu irmão, minha irmã. Folhas ou frutos? Eu queria ler em Lucas 13, 6 e 9,
uma oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite. Eu creio que é uma oportunidade que Ele concede a todos nós, que diz assim em Lucas 13, de 6 a 9. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Note que é uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que se disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: como se fosse o Espírito Santo, como se fosse o próprio Senhor Jesus dizendo para nós. E eu creio que é assim, irmãos, que nós temos vivido. Eu creio que é assim que o Senhor espera fazer conosco, quando encontra um coração contrito, quando encontra um coração disposto a perdoar e a se arrepender. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Eu creio, irmãos, eu creio, querida igreja, que esse é o desejo do Senhor nesta noite, nos dando essa oportunidade, para que eu e você possamos refletirmos dentro de nós mesmos. Não é refletir, não é observar, não é acusar a outra pessoa, não é refletir no lugar do seu esposo, não é refletir no lugar da sua esposa, do seu irmão, do seu vizinho. Não, entenda, não é isso. É você olhar para dentro de si mesmo e dizer: Senhor, eu preciso. Tira esse entulho que está aqui. Tira, Senhor, toda essa bagunça que está ao meu redor. Tenha liberdade, Senhor. É isso que o Senhor está falando para nós, querido. O Senhor quer tratar o nosso coração. O Senhor quer ministrar ao nosso coração. O Senhor quer fazer com que eu e você cresça em graça e em conhecimento. Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave, até que eu prepare, até que eu limpe, até que eu ministre ao seu coração, até que ela se arrependa dos seus atos, das suas falhas, dos seus costumes. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortar. Como nós lemos lá em João 3, João Batista falando que o machado jaz a raiz, pois a árvore que não der fruto é cortada e lançada ao fogo. E nesta noite, querido, o Senhor nos concede mais essa oportunidade. Só depende de nós. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto aonde quer que você esteja, que o Espírito Santo de Deus possa estar te incomodando, falando, sussurrando aos seus ouvidos, dizendo: não vá por esse caminho. Eu quero orar, querido. Eu quero orar contigo nesta noite, enquanto os pastores se caminham, se dirigem para liberar os alimentos.
Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça diante do Senhor, diante do Espírito de Deus, e faça essa reflexão. Espírito de Deus, tenha liberdade nesta noite. Espírito de Deus, passeia em nosso meio. Espírito do Senhor, traga transformação, traga cura, Senhor. Que vidas saiam daqui transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que vidas nesta noite tenha esse encontro contigo, se reconcilie contigo, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Quero mais buscar. É você e Deus, querido. Os alimentos estão passando. Precisarei aqui voltar pra minha sede. Ao pegar esse cálice, ao pegar este pão, reflita. Ouvi teu falar. Você, querido, que ainda não é batizado, eu sugiro que você deixe passar o cálice. Mas se você que desceu as águas, é batizado, entende, sabe o que é discernir o corpo, não deixe passar. Não deixe que as acusações sobreponham a ti. Pai, no nome de Jesus, que o Espírito de Deus que paira sobre este lugar possa continuar ministrando, possa continuar falando, possa continuar, Senhor, convencendo cada um de nós das nossas falhas. Oh Senhor, oh Senhor Jesus, tenha liberdade, Senhor. Conheceu e me ofereceu uma água que jorra Senhor, sem fim. folhas ou frutos, Dá-me de beber, pois tenho que possamos sede. sair daqui nesta noite, Senhor, renovados em Ti. Que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, com essa intrepidez de dizer em bom alto tom: eu sou um servo do Senhor, eu sou um servo do Altíssimo. Uma vez que eu Oh! já ouvi teu falar. Louve ao Senhor. És por quem a minha alma Sim, Senhor. a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Aleluia. O meu Salvador, tu és por quem a minha alma esperou. Sim, Senhor. A fonte da vida. Oh, Espírito de que Deus. me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Tenha liberdade nesta noite, Espírito de Deus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não
rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia-nos, Senhor. minha Tenha liberdade nesta noite, Deus. Eu quero Fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas Oh, participe deste momento como você nunca participou. Participe, queridos, deste momento como você tivesse participado, como se fosse a primeira vez, porque o Espírito de Deus está aqui, a presença de Deus está nesse lugar. Oh, aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Espírito de Deus. Estamos sentados à mesa contigo. Tenha liberdade, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor. Esse pão que representa o corpo retalhado de Jesus, aonde ele foi ali maltratado, chicoteado, cuspido, lanças que entravam em seu corpo e eram arrancadas com toda a força, sem dó, sem piedade. Espírito de Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque foi por nós. A tua palavra diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, por amor a cada um de nós. Nós não queremos, Senhor, fazer deste momento um momento qualquer, mas queremos sentir que é o Senhor que nos serve nesta noite, que é o Senhor que está ao nosso lado nesta noite, que é o Senhor que ministra a nós nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Nós oramos a Ti, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Comamos todos, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, trata, cura, transforma as nossas vidas nesta noite. Nós estamos como lá em Atos, Senhor, neste lugar, neste quarto, neste cômodo, permitindo que o Espírito Santo faça o que tenha que ser feito. Tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade. Aleluia. Aleluia. Tem misericórdia de nós, Senhor. E após de haver ceado, ele toma um cálice. O
cálice da nova aliança em seu sangue, aonde nesta noite Ele nos dá a oportunidade de fazermos diferente de tudo aquilo que eu e você temos feito, querido, de entrarmos numa nova aliança com Ele e dizer: Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas. Eu quero, eu desejo ter essa aliança contigo, afirmar essa aliança contigo. Tu és o meu Salvador, Senhor. Tu és, Senhor, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. Erga o cálice e faça essa oração, você e ele. Você e ele. Não aguarde o pastor mencionar, ou falar, ou orar. Esse momento é teu, querido. É você e Jesus. Assim como Jesus entra para procurar aquele fruto, Ele está exatamente agora ao seu lado, contigo, procurando e te abençoando, permitindo que você e eu sejamos tratados. Obrigado, Espírito de Deus. Aqui é o cálice da nova aliança no seu sangue. Estamos aqui, Deus, declarando que o Senhor estará e virá para buscar a tua igreja. Obrigado, Jesus. Cura-nos, sara-nos, transforma-nos em homens e mulheres diferentes, homens e mulheres que pregam, que testemunham das tuas verdades, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tomamos todos para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Você pode desocupar as suas mãos e dar um forte aplauso àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Oh! Aleluia! Sim, Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda uma semana proveitosa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém.